Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com o PET, os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais. Dessa vez o PET volume 3. Estamos fazendo a semana 1, primeira semana aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar aí embaixo. Se precisar falar comigo, pode me procurar no Instagram. Vamos juntos fazer essas atividades aí. Pode pegar seu caderno e vamos lá. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre os regimes totalitários. Os regimes totalitários foram regimes políticos que existiram na primeira metade do século XX e baseavam-se no totalitarismo, um sistema um sistema político fundamentado no controle absoluto de um partido ou de um líder sobre toda a nação. Então, regime totalitário vem da palavra total, que vão ser esses regimes políticos em que o controle de uma nação, de um país, estava concentrado na mão de um líder, uma pessoa ou determinado partido político. Beleza? A gente vai ter algumas características comuns aí aos regimes totalitários, Quais vão ser essas características aí? O culto ao líder, Então a gente tem aí a imagem do líder como sendo uma pessoa muito boa, uma pessoa sem precedentes, uma pessoa incomparável, Aquela pessoa que tem que ser respeitada, que tem que ser amada, que tem que ser idolatrada pela população. A gente tem o unipartidarismo, ou seja, um partido só, então a gente só tem a presença de um partido político. A doutrinação, Então a população, desde cedo, ela é ensinada aquela doutrina, Então isso é muito comum nas escolas, desde a educação infantil, na educação dos jovens, falando sobre o líder, falando sobre o partido, ok? A centralização do poder, Então o poder está centralizado na mão de um partido ou de um líder. O uso do terror, Então o medo da população, ele é utilizado aí como uma forma de controle. A censura, para que não se fale o que o governo não quer que se diga, Então você tem uma censura aí dos meios de comunicação, você não tem as liberdades de pensamento, as pessoas não podem falar o que elas querem, Elas só têm que seguir a linha que o governo quer que elas sigam. A militarização, então a gente tem aí a exaltação do exército, Então o exército é aquele que vai colocar ordem em tudo. A criação de inimigos internos e ou externos, então você sempre tem aquele inimigo que tem que ser combatido. Esse inimigo pode ser um inimigo externo, uma outra nação, um sistema de governo, ou pode ser um inimigo interno. Então sempre tem esse inimigo, para quem o regime totalitário tem que lutar e tem que salvar a população. E o nacionalismo exagerado, então a ideia de que aquela nação é a mais forte e ela tem que se sobrepor às outras, beleza? Então essas aí são características gerais aí dos regimes totalitários. Um dos regimes totalitários que a gente vai ter vai ser o fascismo. O fascismo foi um sistema político nacionalista e antissocialista surgido na Itália, no fim da Primeira Guerra Mundial. Liderado por Benito Mussolini, conquistou vários países da Europa, como a Alemanha e a Espanha no período entre guerras. Por que esses regimes totalitários eles vão entrar logo depois da Primeira Guerra Mundial? Porque depois da Primeira Guerra Mundial a gente vai ter a crise de 29. E os países eles vão entrar em uma crise muito grande e muitas pessoas vão começar a acreditar que somente um governo forte, somente um governo totalitário é que conseguiria resolver esse problema aí. A gente tem aí em cima, olha só, o símbolo do fascismo, que seria esse feixe de várias lenhas, Porque seria a ideia de que você não consegue quebrar ele porque eles estão todos unidos, ok? Bom, um outro regime totalitário que a gente vai ter vai ser o nazismo, Que vai surgir na Alemanha, início aí da década de 1920, e ele vai ser uma expressão do fascismo. Ele vai ser um sistema político também derivado do fascismo. Só que qual que é a característica do nazismo que não tem no fascismo? O antissemitismo e a ideia de uma raça superior. Então, o que seria isso? O nazismo ele vai colocar a culpa dos problemas da Alemanha nos judeus, então ele vai perseguir os judeus. Além disso, o nazismo vai acreditar que existe uma raça que é mais pura, uma raça que deveria se impor sobre as outras. Então, o nazismo ele tem todas as características do fascismo, mas essa perseguição aí aos judeus e essa ideia de uma raça superior, ok? Bom, agora vamos às atividades aí. Número 1. Por qual motivo o governante da Itália, Benito Mussolini, escolheu o fascismo? Aí a gente tem um texto, eu trouxe alguns trechos marcados para vocês. Olha só.
o crescimento do número de comunistas e socialistas na Itália levou amplos setores da sociedade, sobretudo aqueles pertencentes às elites, a buscar alternativas para manter o capitalismo. A opção escolhida foi o fascismo. Então, por que o Benito Mussolini ele escolheu aí o fascismo? Porque ele, junto com alguns setores da sociedade, acreditavam que o fascismo seria a única forma de manter o capitalismo. Então, para lutar contra o socialismo, para manter o capitalismo, se escolheu o fascismo, ok? No número 2, qual foi a base do fascismo e quais pontos eles tinham em comum? Aí eu marquei um trecho para vocês, olha só. A base de seu fácil, do fascismo, era formada por indivíduos de classe média que tinham 3 pontos em comum: oposição à democracia liberal, forte nacionalismo e o ódio ao comunismo, ok? Então, a base do fascismo aí eram indivíduos de classe média e o ponto em comum era esse: oposição à democracia liberal, forte nacionalismo e o ódio ao comunismo, ok? Então, essas aí características do fascismo. No número 3, descreva como o Partido Fascista chegou ao governo na Itália. Então, o governo fascista ele vai chegar ao poder como? Então, eu vou explicar para vocês aí como que ele chegou no poder. Quando o partido começa a participar das eleições, em 1919, ele vai ter uma péssima participação. Ele vai ter aí 5 mil votos. Então, era uma votação muito pequena. Então, o Mussolini ele organiza uma série de agremiações militares, na verdade paramilitares, para poder perseguir os comunistas. Então, comunistas e socialistas. Então, eles vão espancar adversários, vão destruir onde eles se encontravam, eles vão fazer essas perseguições. E essa milícia vai começar a crescer cada vez mais, principalmente com ex-oficiais do exército, alguns estudantes, uma galera bem jovem aí vai entrar nesses esquadrões fascistas, para destruir aí os comunistas. Vai chegar um ponto que o Mussolini vai perceber o seguinte, que se ele queria assumir o poder, ele tinha que adotar uma linha mais legalista. Então ele vai diminuir um pouco, conter um pouco essas violências e vai se candidatar, vai entrar nas eleições novamente com o seu partido. Nessas eleições eles vão conseguir eleger 35 deputados para o parlamento. Então, primeira eleição, o fascismo ganha muitos poucos votos. O fascismo parte para a violência. Depois o fascismo ganha muitos deputados, 35 deputados. E aí lá embaixo tem uma outra parte, olha só. O Partido Fascista, reunido em um congresso em Nápoles, decidiu marchar sobre Roma com o objetivo de reivindicar uma maior participação no governo, a famosa Marcha sobre Roma. Então, eles vão realizar essa marcha, essa manifestação, e o rei vai acabar dando ao Mussolini o cargo de primeiro-ministro do Estado italiano. Okay? Então, esse aí é um resumo de como os fascistas chegaram no poder. Primeira participação, poucos votos. Depois, perseguição aos socialistas. Depois, eleição de 35 deputados e a marcha sobre Roma. Beleza? Bom, pessoal, vamos aí à atividade número 2. Explique por que o movimento nazi-fascista é definido pelo autor do texto como um movimento contra-revolucionário. Aí eu marquei um trecho para vocês, olha só. Os capitalistas desses países tiveram pela frente uma classe trabalhadora revolucionária que lhes ameaçava o poder. Por isso, deram dinheiro às camisas negras de Mussolini e às camisas pardas de Hitler em troca de favores futuros. O principal favor era o esmagamento do movimento organizado da classe trabalhadora. E os dois líderes cumpriram a promessa. Então, por que para o autor desse texto seria um movimento contra-revolucionário? Por quê? O socialismo, o comunismo, estaria fazendo uma revolução. Estaria fazendo uma mudança dentro dessa sociedade. E para acabar com essa mudança, para acabar com essa revolução, eles apoiaram os movimentos nazi-fascistas, o nazismo e o fascismo, para eles acabarem com a revolução aí do proletariado, da classe trabalhadora. Okay? Então, esse aí é a motivação dele apontar esses movimentos contra-revolucionários. Então, por quê? Os nazifascistas, o movimento nazifascista, vai lutar contra a revolução da classe trabalhadora. Beleza? A próxima atividade número 3.
Podemos afirmar, segundo o autor, que o sucesso do fascismo se deve exclusivamente à conjuntura política ou econômica? Por quê? Então, pessoal, a gente vai ver que o nazifascismo, eles vão ter a sua parcela importante no desenvolvimento da economia, tanto da Itália quanto da Alemanha, né? O Hitler, ele vai resgatar a economia da Alemanha. Mas, será que essa é a única explicação de por que eles chegaram ao poder? Segundo esse autor aí, não. Olha só, lá embaixo eu marquei um trecho para vocês. As tradições educacionais fortemente repressivas da sociedade burguesa e sobre o papel que essa educação desempenhava na formação de indivíduos dóceis, recalcados, sem espírito crítico, fáceis de recrutar para as fileiras das organizações fascistas, onde lhe era proporcionada a chance compensadora de se identificarem com a personalidade energética do chefe. Então, né, segundo esse autor, não são só os fatores políticos e econômicos. O que foi determinante para a ascensão do nazismo e também do fascismo, né? Nesse caso aí, principalmente do fascismo? Essa tradição educacional e cultural, né, de submissão, de falta de espírito crítico, que fez com que essa sociedade ela se identificasse com as palavras do chefe e fossem lá na onda dele, né? Fossem seguindo ele. Então, essa tradição educacional e cultural de submissão e falta de senso e espírito crítico, ok? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos, me mandem as atividades aí pelo meu e-mail, pelo meu WhatsApp. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curta esse vídeo, se precisar falar comigo, pode me procurar no Instagram. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!